Olá, boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo de One Piece, agora falando do capítulo 1171, que tem o título de Ragnir. Depois de 2 semanas, o mangá volta, o segundo capítulo do ano. E antes de eu começar a falar sobre o capítulo, eu quero pedir para você deixar o like, comentar alguma coisa que ajuda o canal, se inscrever no canal para fazer parte da tripulação e para alcançar One Piece. E também falar da minha marca. Eu tenho uma marca de roupas esportivas e suplementos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar esporte, gosto muito de correr, nadar, gosto de ir na academia e tal, fazer exercício, musculação. E eu criei minha própria marca, junto com a minha mãe e com o meu irmão. As roupas Essa é uma roupa de amostra, que foi feita para mim, mas as roupas de venda ao público chegarão muito em breve. Final desse mês, início do mês que vem é a previsão de chegada. E a gente vai ter o site. Quando o site estiver pronto, eu vou colocar o link do site aqui na descrição também. E já divulgando, né? Se você quiser, se você precisa de alguma roupa para ir na academia, fazer uma corrida, uma caminhada, ou esporte que você gosta, seja lá qual ele seja, tem a opção da roupa da Lampert, porque a gente tem um propósito muito grande. E a gente também tem suplementos, que o nosso primeiro suplemento será o suplemento prebiótico, que é um suplemento para ajudar as bactérias boas do intestino e para melhorar o funcionamento intestinal. Tá, mas agora vamos para o que interessa, que é o One Piece, o capítulo 1171, Ragnir. Bem, o capítulo já começa, né, com a confusão no castelo e todos se lamentando pelo que aconteceu e a trágica morte do Araldi, e o Loki se lamentando, o Shanks se lamentando, porque o Araldi era muito amado, muito querido, e ele teve um fim muito trágico, né? Devido à questão da escravidão do governo mundial. Para ele não morrer, para ele não ser escravo, ele preferiu morrer. E isso é um assunto muito profundo. A nossa vida é muito importante, hein? E nós, o povo brasileiro, aí eu percebo, ama muito a vida. Mas a vida é importante, mas quando se trata de ser escravo, às vezes tem coisas que vão além da vida, como a honra e a liberdade. Eu acredito que são valores, virtudes, a honra e a liberdade que vão além da vida. E isso traz esse capítulo do mangá traz essa reflexão, né, do amor à vida, mas também a posição em relação à honra e à liberdade. Então o ancião, né, o Jaru, eles perguntam: nossa, cara, realmente o tesouro de Elbaf tem um poder desse? Se Araldi tivesse continuado e ido para o mundo, ele causaria uma destruição muito grande, um apavoro muito grande, por conta que ele tinha um poder muito grande e uma força muito grande e ele sempre se regenerava, não importa quantas vezes ele fosse ferido, machucado, ele sempre regenerava, né, por conta do poder que ele recebeu do Imu, com a marca do Mar Profundo. O Imu, ele fica muito indignado com o que aconteceu. Ele percebe que existe uma incompatibilidade natural. O único rei de Elbaf que seria alguém, uma peça manipulável, morreu de um jeito trágico. Então ele percebe, Elbaf é Di. Então, a gente ainda não sabe o que significa exatamente a palavra Di, mas ela deve ter alguma coisa com um poder natural, que é simplesmente incompatível com a tirania habitual do governo mundial. É naturalmente incompatível. E ali mostra o Loki se lamentando, por que isso aconteceu, por que um cara tão gentil morreu desse jeito, e Loki se recusando a cumprir a vontade do rei Harald, né, dizendo, não dá para contar isso pro povo, não dá para dizer que eu matei o Harald e ele pediu para morrer, não, isso não pode ser contado. Ao invés disso, Loki preferiu ir para o mar junto com os guerreiros, né, que estavam no castelo, os guardas do castelo que não haviam morrido. E Shanks também se lamenta muito, se culpando, né,
Pô, mas por que que um cara tão legal, tão gentil tinha que morrer desse jeito? Se ele tivesse chegado antes, se culpando. E o Gaban ajuda ele, acalma, tenta acalmar ele, tenta abraçar ele. Não, Shanks, não precisa, você não precisa ser culpado. Você não é culpado. A sua vida importa. A sua vida tem um significado, tem um propósito. Você não precisa se culpar por existir, por ter nascido. E o Gaban tenta acalmar ele não precisa se culpar, né? Porque e o Gaban traz uma frase muito interessante ali. O Oda coloca, né, o Gaban dizendo, toda vida tem um propósito, toda vida tem um significado, toda vida tem um porquê de existir, né? Então, todos têm um propósito, toda existência tem uma missão aqui. Isso é importante, né, pra gente alcançar o One Piece juntos. A gente entender que toda vida é importante, toda vida tem um propósito, uma missão. E o Gaba trouxe aquilo ali pro Shanks, né? Pro Shanks refletir também. O, o Imu fica realmente transtornado com aquilo que aconteceu, a morte de alguém que seria um trunfo. E ele diz que se o Baf for colocado sob julgo do governo mundial, sem uma cautela, sem que eles se tornem escravos inteiramente, o governo mundial ia ruir por dentro, por conta do poder de Elbaf. E que o Elbaf, os guerreiros de Elbaf, são naturalmente guerreiros que querem lutar até a última gota de sangue, né? E isso é muito legal, porque até na vida real existe isso, na questão do guerreiro, do mártir, né? Existe a questão do martírio em diversos códigos, em diversas religiões, regiões do mundo. No Japão existem os samurais que, quando tinham a honra manchada, quando faziam alguma coisa que manchava a honra deles, eles faziam um seppuku, né? Que era colocar, eu não sei se é seppuku ou seppuku, que era esfaquear o próprio ventre para morrer por conta que mancharam a honra. E para não continuar vivendo com a honra manchada, eles perfuravam o próprio ventre e cometiam suicídio. Também nas regiões ali da Escandinávia, das regiões nórdicas, né, os guerreiros nórdicos, os vikings, que também eram guerreiros ferrenhos em batalha. Os árabes, né, com a questão do martírio, da jihad, de lutar pela terra, de serem mártires, né, pela causa para proteger a terra. Então, diversas culturas, diversas religiões, diversas regiões do mundo apresentam a questão do guerreiro, do martírio, da luta, né, da luta até a última gota de sangue, né. Isso também representa a honra, porque independente em regiões diferentes, religiões diferentes, isso vai ter nomes diferentes, mas a essência da coisa é a mesma, o martírio e a luta, né? E o governo mundial parece não gostar disso, parece não gostar de pessoas que lutam até o fim, parece não gostar de pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas cobertas de fé e bravura. Porque essas pessoas que têm fé, bravura, coragem, valentia, elas não são fáceis de controlar. Elas são rebeldes, elas gostam de lutar, de manter fé em suas convicções, em seus princípios, e o governo mundial não gosta disso. Porque o governo mundial é anti-vontade, porque a vontade faz com que as pessoas lutem, faz com que as pessoas não prefiram morrer do que serem escravas, né? Então, coloca aí mais essa mensagem. Logo mais o Loki sai pro mar e o flashback acaba. Tivemos mais, eu acho que, se eu não me engano, foram 17 ou 18 capítulos, eu não sei ao certo agora, de flashback. E o flashback agora chega ao fim e agora a atenção volta pro tempo atual, né? Pro ano atual. Luffy, mostra o Luffy novamente no mangá, ali no finalzinho ali do capítulo. O Luffy com o rosto, né, com semblante atento, ouvindo a história do Loki. Todo mundo percebendo que o Loki não é tão louco, tão criminoso como pensavam. Foi tudo mal entendido, né?
e que o Loki ficou preso por muito tempo, e o Jaru sempre, porque o Jaru sabia da verdade do que realmente tinha acontecido naquele dia no castelo Aurust, que o Jaru sempre protegeu o Loki, né, da morte, da execução, né? Então agora vai começar a luta, vai começar o pau vai comer agora em Elbaf. Loki, Zoro, Sandy, Luffy, toda a galera contra o governo mundial, contra os Cavaleiros de Deus. Quem sabe até o próprio Imu vai aparecer, porque eu acredito que os Cavaleiros de Deus têm uma certa força, têm um certo poder, mas ali na situação atual, eu acredito que os Chapéus de Palha estejam ainda militarmente, belicamente, em questão de força, superiores. Porque o Luffy ele já desbloqueou a quinta marcha, né? Ele já usou, já derrotou o Kaido, já usou a quinta marcha algumas vezes. O Zoro e o Sanji já estão bem fortes, já estão bem poderosos na atual conjuntura do mangá. E agora ainda o Loki, que mostrou ter poder para matar o próprio Araldi, sendo que ele estava possuído com muito poder e imortalidade do Imu. E o Imu mesmo comenta no capítulo que foi dado um pouco mais, foi dado um certo a mais do que realmente é dado para quem recebe a mais profunda. Então, o Araldi tinha um pouquinho mais de poder do que os Cavaleiros de Deus comuns. E mesmo assim, o Loki foi capaz de matá-lo, né? Assassiná-lo, com um golpe apenas do Ragnir. Então, o Loki provou ser muito poderoso. Eu acredito que a fruta do Loki é Nidrog, né? A fruta em si. Mas o Ragnir também tem um poder muito grande de... A fruta é uma coisa e o Ragnir é outra. Porque o Ragnir é o martelo, né? Que também é o esquilo. Que na mitologia nórdica é o Ratatoskr, aquele esquilo que fica levando a mensagem da Nidrog, da serpente Nidrog, para a coruja, no topo da árvore, né? Yggdrasil, da mitologia nórdica. Então o martelo tem poder, um poder absurdo, e a fruta tem um poder absurdo. E o Loki naturalmente já é muito forte, por conta de ele ser descendente da linhagem antiga dos gigantes, né? E ele ter quase 70 metros de altura. Então ele já é muito forte naturalmente. Daí mais o Ragnir, mais a fruta Nidrog. Então é um poder muito absurdo que o nosso Loki tem. Então eu acredito que belicamente os Chapéus de Palha têm vantagem sobre os Cavaleiros de Deus, porque eles provaram não ser tão fortes. Até o Gaban falou que quando os Cavaleiros de Deus vinham tentar tomar o Shanks do Roger, eles sempre botavam os Cavaleiros de Deus para correr, por causa que eles tinham o Haki do Rei, e com o Haki do Rei eles conseguiam bater de frente e subjugar os Cavaleiros de Deus. Então isso é muito importante. Então, mas então pode ser que Mu apareça, né, em Elbaf para fazer frente, por conta que talvez, muito provavelmente, os Cavaleiros de Deus não vão dar conta do recado, por conta do imenso poder do Loki e do Luffy atuais, né. E aí mostra, né, o finalzinho, o Loki usando o Ragnir, e meio que o Dalgri, que é uma projeção, né, não é uma figura real, é uma projeção, né, se materializando, meio que se quebrantando, fragmentando, como se fosse vidro. É estranho, mas isso estava acontecendo. Então já começa ali a luta, né? O término do flashback e o início da luta ali dos guerreiros de Obaf, do Luffy, da tripulação, do Loki contra os Cavaleiros de Deus. E faz sentido a fruta do Loki ser Nidrog, a serpente do abismo, porque o Loki ele desde criança ele foi jogado no abismo por conta do preconceito da sua mãe, e ele ficou preso lá nas correntes, né, no abismo, esperando ser solto. E a Nidrog também é uma serpente que ela rói as raízes, né, da parte mais baixa da árvore Yggdrasil. Então essa relação é muito forte, né? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Eu espero que tenham curtido, gostado. Como eu falei no início do vídeo, falo de novo. Comentem, deixem seu like, compartilhem com amigos que também gostam de One Piece. Se inscrevam no canal, porque isso ajuda.
para a gente criar uma tripulação forte para encontrar o One Piece junto. E não se esqueçam também, se vocês também gostam de praticar exercício, corrida, academia, calistenia, seja lá o exercício que vocês gostem, de passar na loja da Lampert para comprar a sua camiseta para os esportes e também o suplemento, porque o suplemento é um suplemento prebiótico, então ele ajuda muito no bom funcionamento, melhora o funcionamento do intestino. Melhorando o funcionamento do intestino, melhora a saúde do corpo inteiro, porque o intestino manda em tudo no corpo, nos órgãos, no cérebro, na pele, nos músculos. Então é isso, pessoal. Até a próxima, continuemos juntos e vejo vocês no próximo capítulo. Bora lá? Rumo ao One Piece!